capítulo 27, a partir do versículo 11, eu quero aproveitar para trazer algumas informações especiais e que você precisa marcar na sua agenda. Próximo final de semana, no sábado e domingo, nós teremos aniversário da igreja. Amém? Ixi, misericórdia. Amém? Amém. Melhorou, né? Que bom. Você está mais entusiasmado. Quem tomou um café reforçado? Deus abençoe, irmã. Os que não tomaram café reforçado, eu creio que foi por conta do almoço. Né? Se você está entusiasmado, você vai participar comigo nesse tempo da mensagem, do compartilhar da palavra de Deus. Mas eu quero reforçar você que no próximo sábado e domingo nós teremos aniversário da nossa igreja, e no sábado estará com a gente, obrigado, querido, estarão conosco aqui o pastor Celso Alexandre, lá da PIB de Água Branca, em Contagem, trazendo a palavra. No sábado, o Ministério de Louvor da igreja lá de Água Branca. Então, você não pode ficar de fora, precisa estar com a gente aqui. Quem tem programação para o sábado? Já tem, né, amado? Já tem programação aqui, né? Amém, em nome de Jesus. Então, você desmarca tudo que você tinha e vem para cá para adorar o Senhor com a gente. Brincadeiras à parte, a sua presença aqui é muito importante. E no domingo estará conosco, pela manhã e à noite, o pastor Robertson, ali, parte da equipe da PIB do Barro Preto, em Belo Horizonte. Tá ok? Então, marca na sua agenda para participar. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial e abençoador. Não deixe de estar presente conosco. Amém? Você abriu sua Bíblia? Mateus capítulo 27, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Agora, Jesus estava diante de Pilatos, governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o, gritou a multidão. Porque quis saber Pilatos que crime ele cometeu. Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifica-o. Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale conosco e ministre a Tua palavra aos nossos corações. É aquilo que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Você
Pode se assentar, amado. Por volta do ano de 1847, no século XIX, um médico húngaro ficou muito famoso, chamado Ignaz Semmelweis, se for essa a pronúncia correta. Ficou muito famoso porque depois de algumas experiências, de algumas constatações e de algumas avaliações dos procedimentos que eram realizados no hospital onde ele trabalhava, ele constatou uma necessidade. Naquela época, por volta ou próxima à região onde ele habitava, existiam 2 hospitais muito famosos. E um deles, a prática comum era que os médicos que operavam as pessoas e realizavam os procedimentos eram médicos que também trabalhavam no setor de necrópsia, no setor que cuidava daqueles que tinham passado pelo óbito. Realizavam aqueles procedimentos e depois iam se dirigir até a ala onde iriam tratar e oferecer tratamento aos demais pacientes. E depois de um certo período de avaliação, ele constatou que boa parte daqueles que eram submetidos naquele hospital a cirurgias, eles vinham a óbito, boa parte dos pacientes. E ele pôde, então, no outro hospital, constatar que aqueles médicos que não realizavam procedimentos em cadáveres, eles tinham um hábito de maior higiene e cuidado com os demais pacientes, e por isso o índice de pessoas que atingiu o óbito nas suas cirurgias era bem menor do que o hospital anterior. E ele constatou que, com isso, a prática da higiene e do cuidado com as mãos para o médico era extremamente essencial, porque eles iriam cuidar, oferecer atenção e cuidados com pacientes e pessoas que necessitavam de um cuidado e de uma atenção redobrada em relação às suas vidas. Então, quando nós olhamos e ouvimos essa história, vemos a necessidade que precisamos desempenhar, ou o cuidado que precisamos desempenhar em relação à nossa higiene, ao cuidado com as nossas mãos. Mas, enquanto isso, muita gente acha que a sua saúde ela é determinada apenas e unicamente em função do cuidado que tem com aquilo que entra pela sua boca ou que toca a sua pele. E se esquecem do devido cuidado que precisam ter com relação ao seu coração, com relação à sua vida, com relação ao seu relacionamento espiritual com Deus. E quando eu olho para esse texto, para essa história, eu posso perceber que, e eu acredito que você também, que nem sempre lavar as mãos, vamos dizer assim, é algo que devemos fazer. É algo que precisamos realizar, ou é algo passível ou necessário diante de uma situação, de uma realidade que estamos inseridos. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos um Jesus inocente sendo apresentado diante de uma autoridade, colocado não apenas diante dessa autoridade, mas diante de todo um povo para ser julgado, e, nessa ocasião, condenado em função de um crime, de uma dificuldade que era levantada por aqueles líderes religiosos como razão para a sua crucificação, mas que, de fato, não carregava esse Jesus culpa alguma, que não carregava razão ou não trazia motivação alguma para a sua crucificação. E é bem verdade que em nossos dias nós vivemos numa sociedade onde muita gente condena pessoas que culpa alguma carregam consigo. Não é verdade? Nós vivemos numa sociedade onde boa parte da população é juiz e júri e sentencia pessoas que nenhum mal carregam, ou que boa parte daquela culpa de fato não possui. Recentemente eu vi a história de um homem, um piloto, ou melhor, um motorista de ônibus, que carregava
uma série de tripulantes, né, naquele ônibus, uma série de pessoas, quando dirigindo numa via muito movimentada, ele perde o controle devido ao mal súbito que ele possuiu no volante, e isso foi constatado pelos tripulantes daquele ônibus. Ele passa por um mal súbito, então perde o controle, atinge uma série de cadeiras e mesas que estavam de um bar na calçada, né? Ele atinge aquelas mesas, quebra um bocado de mesas daquele bar, mas pela graça de Deus, nenhum dos clientes foi atingido, ninguém se feriu. No entanto, a população e aquele grupo de pessoas que estavam no bar, entendendo que o motorista foi imprudente e que possivelmente estava alcoolizado, foram lá, tendo ônibus, e o que fizeram? Espancaram o homem até a morte. Essa é a sociedade onde vivemos, a realidade de mundo que vivenciamos. Esta é a sociedade que por vezes se declara madura e capaz de discernir entre o bem e o mal, e que por vezes é inconsequente e irresponsável em relação àquilo que mais importa. Quando eu olho para esse texto, eu percebo algumas incoerências, algumas dificuldades, algumas realidades que nós precisamos dar a devida atenção, algumas verdades que nós precisamos voltar os nossos olhos para elas, para que não possamos agir em dado momento da nossa vida como esse homem. É interessante que quando eu olho para a história de Pilatos, eu vejo um homem que por cerca de 10 anos reinou e governou, na verdade, aquela região da Judéia. Ele, um líder constituído, alguém que recebe aquela liderança por parte de um líder superior e que direcionava as questões políticas e administrativas da região da Judéia, e que por cerca de 10 anos fez isso. Ele tinha em suas mãos o poder de uma série de decisões, de uma série de tomadas de posições. Inclusive, cabia a ele eleger o sumo sacerdote que governaria sobre a religião judaica daquela região. A sua posição é extremamente relevante no contexto daquela época. Ele era o líder superior e o representante do líder supremo naquela região de Roma. Portanto, ele poderia tomar uma posição diferente da que ele tomou. Uma posição diferente da que o texto nos revela que ele tomou. Mas o que é interessante é que, além do sumo sacerdote, além das questões políticas, ele recebera uma orientação diferente da que recebeu dos líderes daquela época da religião judaica. Ele recebeu uma orientação diferente por parte da sua esposa, de que não viesse tomar partido naquela situação e nem tampouco condenasse aquele homem inocente. Sabe, em todo tempo na nossa vida, em todo tempo na nossa caminhada, nós somos pressionados e levados a tomar alguma posição. Não é assim? E por mais que a gente fale assim, eu não me importo com a opinião dos outros, eu não me sinto pressionado, eu não tomo decisão com base na orientação de ninguém, por mais que pensemos assim e que declaremos em algumas situações que a gente age por conta própria, a verdade é que até mesmo quando agimos assim, somos motivados, quem sabe, por uma certa vaidade e inveja de querer tomar uma posição diferente. O texto nos diz que os líderes religiosos levaram Jesus até Pilatos motivados pela sua inveja, motivados pelo fato de Jesus se revelar o Cristo, realizar milagres e maravilhas, coisas que eles não tinham a oportunidade, nem tampouco o privilégio de vivenciar, e de se declarar de fato Senhor e Salvador de toda a raça humana, não apenas de suas vidas, mas de todos nós. E esse Senhor e Salvador, Jesus, declarava-se como o verdadeiro e único Filho de Deus. Agora, para muita gente daquela época, se declarar ou fazer essa declaração
gerava desconforto, inveja, vaidade, gerava uma série de sentimentos negativos, porque junto com a sua declaração ele chamava o povo à mensagem e declaração de João Batista. Que era o quê? Arrependimento, mudança, transformação de vida. Certa ocasião, num diálogo com Nicodemos, uma das verdades que ele prega àquele homem é o quê? Importa-vos nascer de novo. Jesus chama a atenção para a verdade fundamental que precisa permear a nossa vida e direcionar a nossa tomada de decisão em relação ao Filho de Deus e em relação à vida espiritual, que é tomarmos uma posição de verdadeiramente nascermos da água e do Espírito de Deus, de termos a nossa vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esse texto é interessante, amados, porque nós temos por hábito, ao ler essa história, ao ouvir sobre essa tomada de decisão de Pilatos, temos a tendência, por vezes, de falar assim, indiferente, irresponsável, culpado pela sua insensatez e indiferença. Mas a verdade é que, por vezes, também agimos assim. E se Pilatos carregava consigo essa culpa, por vezes nós também poderíamos ser sentenciados e culpados por ela. Porque a indiferença, o lavar as mãos, precisa ser um hábito no que diz respeito à nossa vida e cuidados com a higiene, mas não no que diz respeito à nossa vida espiritual. Porque se eu quiser, de fato, manter o meu coração limpo e puro, eu preciso fazer a escolha por Jesus Cristo, por seguir a sua palavra, por ter a minha vida direcionada e conduzida pelos seus passos. A grande verdade é que muita gente em nossos dias tem escolhido lavar as mãos, tem escolhido se colocar de forma indiferente e acreditado que por conta da sua indiferença pode ser considerado inocente. É interessante a declaração de Pilatos, porque ele lava as mãos, depois que lhe trazem a bacia com água, ele lava as mãos e declara: estou inocente do sangue deste homem. A verdade é que a nossa sociedade, o dia ou os dias em que vivemos ou que estamos inseridos, é marcado por essa indiferença. Gente que não tem tomado uma decisão ao lado de Cristo, não tem tomado uma posição pela verdade, pela justiça, pela a sobriedade, que é uma busca, que deve ser de fato uma busca para os nossos dias, o equilíbrio dentro daquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. Muita gente que não tem tomado essa posição e que acredita estar inocente, porque tem estado indiferente. Injustiças são feitas, realizadas todos os dias. Todos os dias. Injustiça, às vezes, dentro de um ônibus. Quem já contemplou, quem já teve a oportunidade de participar de um ato de injustiça assim? Dentro do ônibus, num supermercado. Essa semana, estava no mercado fazendo compras e passei por uma situação extremamente constrangedora, um homem questionando com uma mulher que estava com o filho no colo, questionando porque ela estava pegando prioridade no açougue. Olha, só pegou o bebê aí e trouxe para cá para entrar na frente. Eu também tenho prioridade, ele seria o próximo. E ela só queria 1 quilo de contrafilé, eu acho, não sei. Eu olhava aquilo, eu ficava assim, gente. E quanta gente indiferente, quanta gente olhando, eu de longe, esperando para observando como ia acontecer a situação, para ver qual tomar de posição, de longe observando. E a gente tem um certo cuidado hoje, né? Porque você vai tentar ajudar e às vezes acaba atrapalhando. É verdade? Mas eu olhando e vendo as pessoas passando, todos
na maior parte das vezes indiferentes, despreocupados. E boa parte das vezes a gente vive numa sociedade que age dessa forma em relação a muitas questões que dizem respeito à vida espiritual. Indiferentes. Indiferentes quando o mundo grita e trabalha pela maldade. Indiferentes quando alguém é injustiçado, quando alguém é maltratado, quando alguém deixa de receber a atenção que lhe é devida, quando alguém deixa de ser alvo do cuidado daqueles que deveriam lhe dar atenção. Indiferentes. Não há inocentes em meio a um grupo de indiferentes. A verdade é que o mundo, por vezes, tem acreditado ser inocente, porque não tem sido participante da maldade. Mas a verdade é que quem é omisso também, por vezes, é culpado. E o texto nos mostra que essa verdade recai sobre a história e sobre aquele momento, a vida de Pilatos. Conta-se que do ano 26 ao ano 36, aproximadamente, Pilatos exerceu o governo naquela região. Acredita-se, não é uma máxima dos historiadores, alguns acreditam que ele fez uma boa gestão, por isso ele foi, no ano 36, aproximadamente convocado pelo imperador. Alguns acreditam que foi por justamente o contrário, por não ter realizado um bom trabalho, que ele foi destituído, convocado para ser destituído. Mas a verdade é que, durante esse período, há um grupo de historiadores que dizem, que declaram que logo depois desse tempo, houve uma mudança drástica no seu período de governo e que, possivelmente, o fim dos dias de Pilatos foi marcado pelo suicídio. Sabe, queridos, a gente vive numa sociedade que tem, por vezes, estado anestesiada com a culpa da sua indiferença. E a verdade é que, se agirmos e nos comportarmos dessa forma, por vezes a culpa poderá nos levar a essa anestesia espiritual, a essa apatia e, consequentemente, a um declínio e morte espiritual. É bem verdade que nós vivemos numa sociedade assim, repleta de vivos que, na verdade, estão mortos. Gente que caminha com um olhar distante, gente que não sabe para que lado está ventando, gente que tem sido incapaz de sentir, de se condoer com a dor do outro, gente que tem sido tão indiferente, que tem perdido o privilégio de sentir, seja alegria ou dor, em relação àquilo que vive. Pilatos, nesse tempo, ele escolhe soltar Barrabás, deixando a escolha nas mãos daquele que não poderiam escolher coisa alguma. A verdade é que nós ouvimos e, por vezes, acreditamos numa máxima que é declarada em nossa sociedade em muitas ocasiões, que a voz do povo é a voz de Deus. Não é assim? A voz do povo é a voz de Deus. Mas a voz do povo, mais do que comprovada, é nesse texto de que não tem nada a ver com, de fato, aquilo que Deus queria. Apesar de sabermos bem que Jesus precisava morrer e ressuscitar para nos libertar. Portanto, queridos, a Bíblia nos orienta a entendermos a importância de vivermos uma vida livre da culpa, fazendo a escolha certa. Distantes da indiferença, não apenas lavando as mãos, mantendo uma boa higiene, mas cuidando, sobretudo, do nosso coração. Não é à toa que Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
E Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Se ele não for aquele que de fato preenche o nosso coração e nos leva a fazer escolhas certas e fugirmos da culpa, da indiferença, podemos, por vezes, ser levados a uma morte, a um declínio espiritual, que de fato não é propósito de Deus de forma alguma. Portanto, amados, quando olhamos para essa passagem, quando olhamos para esse texto, quando olhamos para esse grupo que gritava, motivado por um grupo que não tinha e não carregava consigo as motivações corretas, nós aprendemos não apenas a importância de fazer a escolha certa, mas também a importância de sabermos em que lado ou de que lado nós estamos. Porque quando estamos do lado errado, corremos o risco de sermos levados pela corrente a praticar toda a injustiça e indiferença possível. Você deve ter visto aí inúmeras vezes matérias, notícias de gente que foi levado por um grupo e que sem perceber estava, vamos dizer assim, fazendo aquilo que não devia. Quem aqui já foi num estádio de futebol sabe, né? Quem aqui já foi? A maioria, né? Seu time do coração, quando está o jogo acontecendo e está aquela empolgação, você que chegou lá todo calmo, tranquilo, modesto e que tinha uma preocupação: não vou torcer, vou só celebrar, vamos dizer assim. Daqui a pouco estava lá. Não é assim? É assim, Heitor? Não é? Para alguns isso é chamado de histeria coletiva. Levados pela massa, somos levados em muitas ocasiões a fazer aquilo que não planejamos. Muita gente que estava ali apenas para participar daquele hábito, daquela rotina do povo da Judéia, da rotina daquela ocasião, que era uma prática anual de libertar um preso à escolha do povo. Para muita gente que foi participar daquilo que lhe era muito comum, de repente, para muitas dessas pessoas, a realidade agora era ser levada a gritar crucificam, sem nem tampouco conhecer ou saber a história de quem eles criticavam, condenavam e gritavam para crucificá-lo. Além de precisarmos entender a necessidade de sabermos fazer a escolha certa e entendermos que, ainda que pensemos que não fazendo escolha alguma, não escolhemos, confuso, né? Mas a verdade é essa, que quando não fazemos escolhas, já escolhemos, já tomamos uma decisão. Além de termos a devida atenção a essa verdade, precisamos entender de que lado nós estamos, com qual multidão nós caminhamos, quais os gritos que a gente tem ouvido. Aqueles que choram, porque em meio a essa multidão que gritava crucifica, havia um grupo também que chorava. Estamos em meio àqueles que choram pela injustiça realizada, pelo mal que o povo vive, ou estamos do lado daqueles que indiferentes são e celebram toda a sua injustiça, maldade e distanciamento de Deus? De que lado eu e você estamos? Estar inocente nem sempre, ou ser inocente, nem sempre trará resultados positivos, né? Nem sempre. Pensando ser inocente, Pilatos lavou as mãos e a culpa veio sobre ele. Mas muitos inocentes hoje, por seguirem a Cristo e viverem de acordo com a palavra do Senhor, têm sido o quê? Levados à dor e ao sofrimento. Mas a verdade é que esses que escolheram por Jesus já garantiram o quê? Uma coroa incorruptível.
uma morada ao lado do Pai. E viverão a eternidade com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a escolha, por mais difícil que ela seja, ao lado de Cristo, a escolha sempre trará vida e vida em abundância. Então, escolha de forma correta. Não carregue a culpa da indiferença. Não acredite ser inocente aquele que decisão nenhuma tomou. Não acredite estar puro aquele que ainda não foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Nós precisamos fazer uma escolha todos os dias. Todos os dias. Não é à toa que Paulo, em Coríntios, vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Diz que tudo se fez novo. As coisas velhas, a indiferença, a culpa, a maldade, a apatia e mornidão, tudo isso ficou para trás, porque agora em Cristo nós somos feitos mais do que vencedores, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Não precisamos nos preocupar apenas com as mãos ou, sobretudo, com o nosso coração, porque o nosso coração foi lavado por Jesus Cristo. E hoje nós temos paz com Deus. Não há privilégio maior, amados. Que Jesus nos ajude a fazermos a escolha certa. Quero orar com você. Quero colocar a minha e a sua vida diante do Senhor. Eu peço a você que feche seus olhos nesse momento, curva essa cabeça. Quais têm sido suas escolhas? Quais têm sido? Quais as escolhas que o Espírito Santo tem falado ao seu coração para você realizar? Ou você não tem ouvido mais o Espírito Santo de Deus? As escolhas que você fez lá atrás, as decisões, as posições que você tomou, gradativamente foram silenciando a voz do Espírito Santo de Deus, e hoje tudo que você ouve é um som ou um silêncio ensurdecedor, inquietante, que tem machucado o seu coração e tem gerado